Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Tá todo mundo escutando bem? O áudio está chegando tranquilo? Aí, áudio, imagem, tudo tranquilo? Pronto, vamos lá, né? Hoje nós damos início à nossa aula aberta aí sobre conhecimentos gerais de Pacatuba, né? Eu fiquei extremamente... O termo não é decepcionado, né? Eu esperava uma outra banca, tá? Eu confesso que eu não tenho bons sentimentos com a Consulpan. Não por outra coisa, é porque a Consulpan também ela é um tanto quanto resistente em acatar os recursos, né? Mesmo quando o recurso está bem construído, nós temos ali duas batalhas, né? Nós temos uma batalha que é acertar a questão e depois, quando a questão e o gabarito não tá de acordo com as bibliografias disponíveis, a gente tem que interpor um recurso. Então, eu sou o professor Brando, de Conhecimentos Gerais e Atualidades do IB, e aí nós já estamos aí nessa caminhada há algum tempo com os nossos cursos online, né? Nós temos aí, também temos presencial, né, na região do Cariri, mas aí eu vou apresentar aqui a vocês o que é, né, como trabalha o IB, qual é a nossa linha de trabalho, quais são os resultados dos nossos trabalhos, e aí, rapidinho, juro, prometo, né, que não vai ser enfadonho para a gente começar a nossa aula propriamente dita, nossa aula sobre conhecimentos gerais de Pacatuba, né? Já existe alguma bibliografia disponível, e aí, depois de apresentar o IB, nós iremos falar sobre a pegada, como é que nós fazemos as questões autorais, as questões da Consulpan, qual é a linha, qual é a zona de conforto em que a banca, costumeiramente, ela trabalha, né? Não importa qual seja a banca, todas as bancas elas têm um conjunto, uma zona de conforto, um conjunto que costumeiramente de assuntos que se repetem. Se fossem atualidade, seria meio ambiente, política, sociedade e economia. Como é conhecimentos gerais de Pacatuba, aspecto histórico, inclusive o cronograma, o conteúdo programático está subdividido em 8 tópicos. E um desses tópicos é extremamente preocupante, que é a questão da lei orgânica do município. Você vai ter que queimar a pestana lendo lei orgânica do município, saber o número de vereadores, saber os índices de educação, IDEB, crescimento populacional, a construção étnica da população, se ela é parda, se ela é branca, se ela é negra, se ela se declara povo originário ou indígena, toda essa temática é uma zona de conforto comum que a banca Consulpan adota. Tranquilo? Então, vou apresentar aqui o nosso PowerPoint, né, de entrada, né? Nada muito cansativo, nada para enfadá-los, mas só para mostrar qual é a nossa linha de trabalho. Tranquilo? Nós temos aqui, esse à direita sou eu, né? Estudem para passar nesse concurso, porque senão vão ficar com essa cara aí, né? E tá o cara de mal, mas não, sou, na maior parte do tempo, eu sou uma pessoa bem boazinha, né? Na maior parte do tempo, em tempo integral não dá. Professor Brando, professor de atualidades, e aí, eis aqui o trabalho que o IB tem feito nos últimos anos. Particularmente, estou com o IB aí há 3 anos, né? Nessa luta, mas o IB tem uma história bem mais antiga do que isso. Ó, primeiro lugar em Itapajé, primeiro lugar em Granja, primeiro lugar em Jaguaretama, primeiro lugar em Barro. Isso só em 2024. Isso é só primeiro lugar. Primeiro lugar. Fora os anos anteriores, tá? Abaiara 2022, Iguatu 2022, Acopiara 2022, Crato 2021, Porteira 2023, alguns aprovados esse ano, né? Em Jaguaretama, aqui à sua esquerda, né? À sua direita, em Granja, né? Lá no nosso litoral. E não foi só, é só para a área superior. Não, nós aprovamos em vários segmentos. Aprovamos aqui em nível superior,
aprovamos também em nível médio, tá? E também em nível fundamental. Não tem isso. O IB trabalha em todas as frentes. E aí, como é que vai funcionar as nossas aulas, né? Brando, eu trabalho que só não sei o quê. Eu sou professor, tenho aí 2 expedientes, às vezes tenho 3 expedientes, chego em casa, tenho mais casa para cuidar, marido para cuidar, ou então o cara quer casar, tenho meu cachorro, minha mãe para cuidar. As aulas sempre são ao vivo e ficam gravadas, porque ao vivo. Para ter interação, para tirar dúvida, para apresentar a questão, para fornecer o material, para abrir uma tela diferente, então, sempre ao vivo. Não pôde assistir num dia específico, está lá gravada, acabou-se. Aí, professor, eu não concordei com a resolução daquela questão. Eu acho que aquela questão podia mudar. Olha a diferença em relação aos demais cursos. Atendimento em caso de dúvidas. Eu vou até sair daqui e voltar aí para vocês, né? Vamos lá. Eu não sei quantos de vocês já fizeram cursos online, mas eu já fiz alguns, né? Inclusive, pós, presencial, semipresencial e tal. E é muito chato. Você está com a dúvida, perdeu a aula, sei lá o quê, a dúvida surgiu depois e você não tem o feedback daquelas questões, né? O IB também tem um hábito, não é mais hábito, costume, né? Os nossos alunos fazem as provas e aí tem uma ou outra questão estranha, tá lá eu, os meus professores, né, no processo de elaboração, de suporte para recurso. Iguatu, Granja, Tijoca de Jericoacoara, Porteiras, né? Horizonte, Calcaia, né? E houve interposição de recursos. Se alguém aqui fez o concurso de Calcaia, que foi uma outra banca, foi a banca do CEPRED, tinha uma questão muito estranha, né? Falando sobre a praia de Itapupa, e essa praia não existe lá. A praia de Itabuba, nós interpomos recursos, a questão foi anulada, porque não havia resposta, né? E aí, quem vai fazer o concurso? Cuidado na hora de interpor recurso. Dando, eu preciso de uma questão para passar, vou interpor recurso. Se é para anulação da questão, pode ser que essa questão não lhe ajude. Porque quando a questão é anulada, todo mundo vai receber essa questão. Se houver mudança de gabarito, nessa questão assim, for estruturada para isso, aí você, que acertou a questão, será beneficiada. Né? Ou seja, o que é o justo. Tranquilo? Então, tenham cuidado, já tracem agora a estratégia para o nosso concurso. Certinho? Vamos lá voltar aqui para as questões relativas ao IB, as nossas aprovações, né, 2024, os nossos aulões, atendimento, plantão, tira dúvida, uma quantidade considerável de questões, e aí nós temos um problema também, a banca Consulpan, ela dificulta em grande parte o acesso às provas dela. Nem sempre a gente consegue acessar todas as provas que ela já dispôs. Né? Aí escaneia a prova, encontra um aluno, acha no sebo essas provas, digitaliza, faz o comentário, a prova acontece no dia seguinte, às vezes no mesmo dia, o comentário já está com o IB. Nós temos esse cuidado, né, e essa velocidade para atender o nosso aluno. Né? Além disso, nós temos aí simulados. No meu caso, os nossos simulados são tradicionalmente 100% autorais, e há uma explicação relativamente simples para isso. A questão, o assunto se repete, mas a questão não se repete nunca, nunca. O CEPRED repetiu uma questão de um concurso para outro. CEPRED, nós estamos falando de uma outra banca. Nós estamos trabalhando
a Consupan, certinho? E aí ela vai pegar as informações sobre os concursos, né, nas redes oficiais, IBGE, IPES, né? No próprio site da prefeitura, embora muitas informações agora estejam com uma maior dificuldade de acesso no site das prefeituras, considerando que nós estamos em período eleitoral, né? Então há uma série de informações que você vai acabar não conseguindo ter acesso direto na prefeitura por conta das leis eleitorais que impedem esse tipo de vinculação. Uma notícia sobre um projeto que beneficia o prefeito, se o prefeito vai se candidatar à reeleição, pode ser que haja uma dificuldade com respeito a isso. Simulado, revisão final e, Brando, fiz a prova, não foi dessa vez, né? Não será o nosso caso, assim eu espero, rezo para isso. Não foi dessa vez. Ainda assim, você vai estar na vantagem, porque você vai ter acesso à plataforma durante um ano. Ah, mas aí eu vou fazer um concurso para outra cidade. Aí vai ter lá língua portuguesa, vai ter lá outra disciplina como informática, direito, que você vai ter acesso, que vai ser utilizado em vários certames. Não se engane, esse ano ainda vai ter muito concurso, especialmente na área de prefeitura. Né? Ano eleitoral é ano de realização de concurso. Aqui nós vamos ter o conteúdo programático de Pacatuba. Eu vou até sair daqui para falar aí com vocês, beleza? Para dar um feedback, para ver como é que nós estamos. Caríssimos, até aqui tudo tranquilo, não está acelerado, está de boa, podemos seguir nesse caminho. Falem agora ou falem depois, mas falem, né? Eu falo muito, Tudo certo, professor. até amanhã. Tudo na paz, né? Perfeito. Antes de voltar para lá, já conhecem a banca? Boa noite, Bárbara. Já conhecem a banca, tem uma experiência boa com a Consulpan? Ou todo mundo tem um trauma guardado aí com a Consulpan? De boa, Consulpan? Fez Horizonte. Deu certo, Bárbara? Beleza. A Bárbara fez Horizonte. Tu lembra o que foi que ele fez lá? Ele repetiu questões, perguntou nome de posto de saúde que só tem na cidade. Minha Nossa Senhora das Bicicletas. Verdade, professor. Ele fez, tinha muita pergunta específica, quantidade de Sim, creches no ano de 2000, não sei quanto. Tinha muita coisa sim. específica do município. O que foi que ele fez? Ele foi lá no site do IBGE, pegou o censo escolar, e tirou informações do censo escolar. Muito truncado, coisas da Consulpan. A Consulpan também, no caso de Horizonte, nossa banca, ela adotou um livro que foi montado pela prefeitura. E aí explorou esse livro de trás para frente para trás, de cima para baixo. Eu comprei o livro, adquiri o livro, comi o livro pelo pé e fez aí 200 questões. Tá? Quanto maior o número, quanto maior o número de questões, maior a possibilidade de acerto. Né? Massifica questões e o assunto vai se fixando. Não é uma banca da minha preferência. Tenho que dizer isso para vocês, sou muito sincero. Mas nós temos que ir lá, fazer o nosso, acertar as questões, passar pelo perfil, sair da zona de conforto comum e garantir a vaga. Tranquilo? E olha só, eu concordo, Jéssica, eu concordo, eu concordo. Tem coisa pior também, né? Eu não vou falar só mal das bancas aqui, eu sou suspeito, mas tem coisa pior. Então, vamos lá. Sabendo que é uma banca cheia de problemas, né? O IB e eu também, que eu estarei aí à frente dessas coisas, nós temos aqui o nosso conteúdo programático. Gente, deixa eu antecipar para vocês. É uma dor de cabeça alguns pontos. Quais são os pontos mais neurálgicos, mais sensíveis? História de Pacatuba, ótimo. A partir de quando? Não especificou.
Deixou o leque aberto. História de Pacatuba. Pode ser de 1683 até 2024. Certinho? Aí vem aspectos geográficos. Clima, relevo, vegetação, atividade econômica, crescimento populacional e, olha aqui, municípios circunvizinhos, os municípios que fazem limites com Pacatuba. Limite, porque município faz limite, estado faz divisa e país faz fronteira. Olha só, ora, se no tópico 1 eu já estou falando da história de Pacatuba, para que eu preciso, no tópico 3, ter essa situação? Emancipação e fundação da cidade. Isso aqui não deveria estar dentro da história do município? Primeiro problema que nós vamos desdobrar. Aí vem promulgação da lei orgânica do município. Quando nós temos aqui a promulgação da lei orgânica, eu vou até voltar para vocês, tá? Promulgação da lei orgânica. Lá no site da Prefeitura de Pacatuba e no site da Câmara de Vereadores de Pacatuba tem a lei orgânica. Nenhum problema. O problema é que essa lei orgânica de Pacatuba é 65% de perfil. É isso? Tá presente na edital, não é isso? Vamos lá. 65%. A nossa prova terá quantas questões? Vocês já leram todo o edital, não é? 40 questões. Deixa eu explicar um negócio para vocês. 65% de 40 questões são 20, 5%, 10% é 4, 5% é 2. Então você tem que fazer aí 26 questões de 40, correto? E aí nós temos um dilema. Brando, eu fiz 26 questões. Mas se a prova vier num nível muito básico, você vai estar concorrendo, mas não vai entrar nas vagas. Não está saindo áudio, Larissa? Alguém mais está com problema de áudio? Ó, não, Larissa. Tenta sair e entrar novamente. Ó, tem gente dizendo que está ok, outros dizendo que não. Pode ser a sua recepção. Certo? Eita, Larissa. Ó, a coordenação está sinalizando aqui que está tudo ok. Não se preocupe, depois você vai ter acesso à gravação. Beleza? Vamos lá. 65% do nosso edital, na nossa prova de 40 questões, 26. Se a prova vinha muito básica, vinha muito fácil, 26 vai lhe habilitar, mas não vai garantir a sua entrada. Por que não vai? Porque muita gente vai fazer 30, 32, 35. Acabou. Vai lá para cima. Então você não pode pensar só no perfil. Você não pode ficar abaixo do perfil, porque você é eliminado, tá? Mas tem que chegar com o pensamento de fazer as 40 questões. Se puder fazer 41 no verso, melhor. Tranquilo? Olha o nosso conteúdo programático. Voltando aqui para ele, porque nós temos ainda a nossa aula de hoje, né? Não é só informação sobre o IB, não. O IB tem um compromisso sério com vocês, né? E comigo também. Pronto. Ó, conteúdo programático. Olha aqui a dor de cabeça. Datas significativas e comemorativas do município. Ok? Fatores econômicos. Ora, fatores econômicos, mas também não tem aspecto geográfico, que é também um fator econômico. Aí vem demais aspectos gerais. Aqui pode ser cultura, pode ser literatura, pode ser os filhos
ilustres, as pessoas importantes que nasceram em Pacatuba, o leque é muito aberto, tá? Só que aqui no IB, eu já estou aí há algum tempo em sala de aula de concurso, né? Mais ou menos uns 20 anos na área de concurso, há 3 anos com o IB, então a gente já manja disso aqui e produz dentro do conteúdo programático e vai um pouquinho além, né? Para quem, esse curso online vai pegar meu dinheiro, vai desaparecer no oco do mundo. Não vai. Está aqui a sede do nosso curso. Nós temos uma sede física, né? Aqui era a preparação para PM, né? Está aqui o chefe, né? O Big Boss aí, né? O Leonardo. Aqui à direita, o professor Rafael, né? Que já ministrou aula também aí, fez os aulões com a gente, né? Especialmente na área de carreiras policiais. E, claro, não existe conteúdo sem material. Toda aula, produção do e-book. Por que é que não é. Brando, por que é que não me entrega a apostila todinha logo de uma vez? Porque as coisas vão acontecendo e o material vai sendo acrescentado. Novas questões vão surgindo, mais literatura vai surgindo, e aí o material vai constantemente sendo renovado, tanto português quanto conhecimentos gerais, né? Nós temos aí algumas provas da Consulpan 2024-2023, porque é interessante você ter acesso às provas também, para que você dê uma olhadinha qual é a pegada, o que é que ela cobra em língua portuguesa, o que é que ela cobra comumente em conhecimentos gerais, qual é a zona de conforto que essa banca estabelece. E aí nós temos os nossos simulados. Português, matemática, né? E aqui no finalzinho, a minha careta e a central de vendas, né? Tá aí o WhatsApp. Eu vou fazer o curso e tal, gostei da apresentação. Não, não gostei da apresentação, porque é feio, estranho, não vou fazer. Não faça. Aí a concorrência faz e toma a sua vaga. Não, brincadeira, brincadeiras à parte. Mexer com essa questão da concorrência é um negócio muito sério. Eu sei que a gente investe muito tempo, muito dinheiro, né? E a gente precisa de resultado. Tranquilo? Aqui é a apresentação do IB. Agora vai começar a nossa aula propriamente dita. Agora sim, aula, né? Aula, 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 né? Para não ter nenhum tipo de blá blá blá. Foi só propaganda, não teve aula, não sei o quê. Não, aula, né? Aula sempre. E no finalzinho, aqui, né? Antes que a gente comece a aula propriamente dita, voltar aqui para minha tela original, senão o chefe manda me dar um sacode, né? E tal, ele manda os capangas lá do crato me pegar. Ó, além da apostila, tá todo mundo visualizando, os cadernos de questões, os nossos simulados, a nossa central de venda, né? Preparação de concurso começa cedo e, claro, sempre revisão final. Dê uma olhadinha aí nas disciplinas: português, matemática, informática, direito administrativo, direito constitucional, né? E o simulado final também. Ou seja, não vai ter como você não passar, só se você não estudar. Aí já não é conosco, né? Nós já fizemos a nossa parte, depende só de você. Vai fazer específico de português. Renata, eu não sei te dizer se haverá um conhecimento específico de português. Acho que acredito que o curso vai trabalhar só o programa geral. Mas é interessante você entrar em contato com a coordenação, que aí ela te diz isso com precisão. Certeza? Né? Eu até falo sobre a questão da especificidade, porque isso vai variar também de curso para curso. No seu caso, quem vai fazer letras, né, vai fazer para português, língua portuguesa e tal, tem umas questões da Consulpan que pegam. 40 questões de redação. Sim, sim. Tá? Conhecimentos gerais, direito, informática, certinho.
mas não tem nada demais, nunca é muito aprofundado. Só vai haver aprofundamento, de fato, na sua área específica. Na sua área específica, vai ter muita coisa, né? Na sua área de formação. Tranquilo? Agora sim, o chefe me liberou aqui. Vamos à nossa aula, que é de lei. Renata, não sei. Geralmente a parte de conhecimentos gerais são 10 questões. E aí vai estar subdividida em outras áreas. Eu só confesso que eu só peguei a parte do meu edital, beleza? Só a minha parte, nem mais e nem menos. Por isso eu não sei te precisar, certinho? Mas a coordenação está aí no suporte, e aí você fala com ela, manda o WhatsApp, e aí ela vai desmantelar essas informaçõezinhas a contento para você. Tranquilo? Prontinho, ó. Tá aí no chat o contato da coordenação. Certo? Agora sim, vamos trabalhar as nossas questões relativas a Pacatuba, porque nós temos ainda é, as nossas questões a serem resolvidas. Certinho? Olha só. Começando aí com o tópico 1, né? Que é a história, a formação histórica de Pacatuba. Deixa eu antecipar um negócio para vocês. À sua esquerda, você vai ver aí o brasão do município de Pacatuba, certinho? O brasão do município de Pacatuba. Esse brasão, do jeito que está aí, você está visualizando, é o brasão que está disponível no site da Prefeitura de Pacatuba. No entanto, esse brasão ele tem uma mudança, ele tem um erro lá no site da prefeitura. Tem um erro no site da prefeitura. É isso aqui, ó. Aqui e aqui, certo? No brasão original de Pacatuba é de 1968. Pacatuba é mais antiga, mas o brasão é de 68, tá? Foi regulamentado pela Lei 22. Na época, o prefeito era Fradique Ascioli. Então, ele regulamenta o brasão. E esse brasão é criada pela professora emérita, professora-chefe do curso de museologia do Museu Nacional, certinho? E é importante a dona Nair Moraes de Carvalho, ela que elabora esse brasão. Aqui, nessa parte de cima, nós vamos ter uma estrela. A estrela aqui, eita, tem alguém com o microfone ligado, além de mim. Uma estrela aqui perfeitamente desenhada. E aqui embaixo, nós teremos um lírio, certinho, no brasão original. Acho que quando foram fazer a transcrição, meteram os pés pelas mãos. Tá? São essas duas informações que você tem que lembrar. Em cima, sobre essa coroa, sobre esse conjunto de torres, nós vamos ter uma estrela. E logo aqui no fundo azul, né, no fundo desse modelo português, né, o formato português, nós teremos um lírio. Então, as referências de identidade, as referências que nós teremos aqui serão as seguintes. Né? Primeiro, o brasão é no formato português, esse formato aqui. Né? O lírio será uma referência à historicidade e à relação histórica religiosa, a Nossa Senhora da Conceição, né? É uma referência lá nos livros de Lucas, Marcos, Mateus, os Evangelhos de modo geral, né? A referência do lírio do vale, também é citado em Eclesiastes e Salmos, né? Se vocês são religiosos, lembram aí da citação. Nós vamos ver também isso aqui não são ratos, viu? São pacas. No roedor, a presença da serra e das pacas, né? Aqui, os ramos de café,
uma referência cruzada à produção agrícola do município, né? E, claro, o nome da cidade. Você vai perceber que em vários brasões de municípios Brasil afora, às vezes tem a lei de criação do município e às vezes também tem a data de criação desse mesmo município. Isso não se aplica, por exemplo, ao brasão do município de Pacatuba. E aqui embaixo nós vamos ter a toponímia. O que é que significa a palavra Pacatuba? Ó, ajuntamento de pacas. Que pacas? Esses animais aqui, ó. Esses roedores, tá? Que eram bem mais comuns quando a região começou a ser ocupada, certo? E aí o desdobramento do tupi. Ah, é de tupi-guarani? Não, porque não tem esse negócio de tupi-guarani. Ou é tupi, ou é guarani, né? Paca e tiba. Paca, o animal, e tiba, ajuntamento ou reunião. Claro, tem que ter cuidado, porque às vezes o cara que vai elaborar essas questões, ele faz uma interpretação particular e esquece que tem um negocinho chamado bibliografia. Tranquilo? Não funciona sem bibliografia. Toda referência das nossas aulas estão respaldadas em uma bibliografia. Seja online, seja física, sempre tem que ter uma referência bibliográfica, porque existindo a necessidade da interposição de um recurso, nós teremos como fazê-lo. Tranquilo? Ó, nós temos aqui o processo de ocupação não só de Pacatuba, mas o processo de ocupação também do Ceará. Eu sempre gosto de colocar essa imagem histórica aqui, né, do mapa do Ceará, um dos muitos mapas cearenses que nós temos aqui o conjunto de municípios muito antigos. E aí, se você der uma olhadinha, você vai ver Fortaleza, Aquirás, Calcaia, Aracati, Puças e Baturité. Certinho? Concentra aí na imagem. Olha só que é a relação que nós vamos fazer. Você está vendo Fortaleza bem aqui e Baturité bem aqui, ó. E Pacatuba está onde? Está no meio do caminho. Nesse mapa aqui, você vai perceber que o Ceará está faltando um pedaço. Ó. Esse pedaço aqui todinho, né? Não era do Ceará. Pertencia ao Piauí. Mas isso aí é uma questão para um outro dia, para um outro concurso, para uma outra monta, certinho? O processo de ocupação do Ceará, ela esteve associada costumeiramente aos ciclos econômicos, certinho? Vamos lá, ciclos econômicos. Muita calma nesta hora para não misturar ciclo econômico com atividade econômica. Vamos dar um exemplo. Ciclo econômico, cana-de-açúcar. Por que é ciclo? Porque ainda hoje a cana-de-açúcar é produzida no Brasil. Ciclo, essa atividade continua. Atividade econômica, exploração de pau-brasil. Tá? O pau-brasil hoje não pode mais ser explorado porque é uma árvore protegida por lei. Deixa eu voltar aí para vocês para ver em que ritmo nós estamos. Tudo tranquilo até aqui? Tudo na paz? Brasão do município de Pacatuba, a lei de 1968, o prefeito, né, Fradique, 68, ó. O município é do século 17. 17. E aí, eu estava falando para vocês, né? Fui lá na biblioteca pública, ó, aí, ó. História de Pacatuba, tem esse aqui, tem mais uns 4, né? Vai aparecendo, vai pegando material, vai montando material para fugir da zona de conforto. O que é zona de conforto? Gente, nada contra os cursos, né? Eu tenho fama de encrenqueiro, fama injusta, mentirosa, implicância com a minha pessoa maravilhosa.
Vamos de encrenqueiro. Por quê? Muita gente vai baixar informação só da internet. Tem muita coisa boa? Tem muita coisa boa. Mas nós temos uma referência bibliográfica muito grande, tem muita coisa. É um município muito próximo de Fortaleza, faz limite com Fortaleza, inclusive. Já caiu em prova da Guarda Municipal de Fortaleza, limites falando de Pacatuba. Então, nós não podemos cochilar, nós não podemos deixar isso passar, sempre tendo referências bibliográficas e comparando, porque pode ter um erro ali. É comum. Eu vi hoje 2 livros, um livro com informação equivocada. Né? Como é que você sabe disso? Comparando as várias bibliografias. Uma questão veio errada na prova. Eu vou interpor recurso. Para isso, tenho que ter bibliografia. Momento coach. Tem dinheiro? Não. Estuda. Tem marido rico? Não. Estuda. Tem mulher rica? Não. Estuda. Acabou. Momento coach acabou. Agora é pau na máquina e vamos para frente. Olha só. O processo de ocupação foi, Natan? Foi sim. É, dificuldade, Anderson, é uma figura de linguagem, né? Dificuldade é uma figura de linguagem. A Consulpan, ela rejeita. Opa, o que aconteceu aqui? A Consulpan, ela rejeita. Pode dar uma travada, peraí, ainda. Prontinho. Vamos lá. Voltar aí para vocês. A Consulpan, ela rejeita os recursos sem apresentar fundamento nenhum. Isso é extremamente preocupante. Agora sim, vamos lá. Ó, nós vimos ali o mapa e aqui nós vamos ter uma lista de municípios mais antigos, certinho? Isso entre 1699 e 1882. É estranho porque Pacatuba começou a ser ocupada aqui, ó, em 1683. Aqui nós vivíamos o famigerado século XVII. Como é que você vai saber o que é isso? Vamos lá. 1600 é o século XVI. Quando terminar em 00, a primeira dezena vai dar nome ao século. Se terminar diferente de 0, 1601, você acrescenta uma unidade à primeira dezena. Então, eu tenho um século XVII. E aí, o século XVII vai de 1601 até 1700. Aqui nós vamos ter a lista dos municípios mais antigos, né, do Ceará. Aquiraz, Fortaleza, e você não vai ver aqui o município de Pacatuba. Por quê? Porque Pacatuba estava sobre a área, a zona de influência de Baturité. Zona de influência. A bem da verdade, Pacatuba estava aí administrativamente, politicamente, vinculada ao município de Maranguape. Tranquilo? Voltar aí para vocês. Dúvidas? Tudo na paz? A Consulpan tem um histórico ruim, Anderson. Tem um histórico bastante ruim. Foi, peguei na Biblioteca Pública de Fortaleza, na Menezes Pimentel. Certinho? Tranquilo? Podemos seguir com o barco? Tudo na paz? Ora, considerando essas informações, né? Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint para acelerar e daqui a pouco tem a resolução de questões, porque eu sou neurótico com essa questão de resolução de questões, né? Nós temos que toda aula tem assunto e tem resolução de questões. Nós temos aqui a região foi ocupada, né, dentro de um ciclo econômico. Aqui no século XVII começava a ganhar força
o ciclo econômico do gado, e quando se fala de gado, nós estamos falando de gado vacuno, né? O gado bovino, tem que ter essa separação historicamente falando. Hoje não, hoje nós temos uma diversidade de gados, e tal, mas na época era gado bovino. E aí a presença desse indivíduo aqui, ó, ainda no século, já chegando no século XVIII, o capitão Mor Gabriel da Silva Lago, ele vai conceder, certinho, a Tomé Silva, ou Tomé da Silva, se o seu sobrenome é Silva, né? É o sobrenome mais comum, mas não é um sobrenome de todas as pessoas. Nem todo Silva é parente. São parentes, são os Cavalcantes, Gião e assim por diante. Ele concede um trecho da Serra de Pacatuba, que já era conhecida, né, a um indígena, a um índio, a um povo originário ali na região de Pacatuba e Geraru, porque junto à Fortaleza, né, o núcleo que seria Fortaleza, existia anteriormente os aldeamentos, né? E aqui, questão que caiu na prova de Guaiúba, né? Prova de Guaiúba, que abordou também a temática dos povos originários. À sua esquerda, você vai ver um conjunto de povos originários do Ceará. Então, quem é aí do Cariri conhece como ninguém isso aqui, ó. Por isso que a região é chamada de Cariri, em homenagem aos indígenas que habitavam aquela região. De modo geral, os indígenas do Ceará se dividiam em dois grandes grupos: os tupis e os tapuias. Tupis no litoral e tapuias no interior. Nem preciso dizer, mas vou dizer mesmo assim, que esses dois grupos simplesmente não se bicavam, tá? Eles não tinham assim uma relação muito amistosa, não. E entre os grupos de povos originários que ocupavam a região, se destacavam três grupos: pitaguaris, que ainda estão presentes tanto em Pacatuba quanto em Maracanaú; os potiguaras, que também ocupavam essa porção do litoral, né? Potiguara, vem poti, significa camarão, guara, cabeça, cabeça de camarão. Então já existe um bullying, as tribos apelidavam umas às outras. E também nós tínhamos aqui o grupo Genipapo Canidé. Certinho? Esses três grupos de povos originários eram os povos que ocupavam a região antes da massificação do processo de colonização. E sempre que possível, né, nós teremos aqui a referência bibliográfica. Lembrando de Olavo Bilac, memória falha, a escrita lembra. No processo de ocupação do Ceará, né, ao contrário da maior parte do Brasil, o Ceará ele foi ocupado no circuito inverso. Ele foi ocupado de dentro para fora, né, com colonos vindo aqui do Maranhão, futuramente do Piauí. E no nosso caso, né, a primeira ocupação ali se deu de gente vinda do Rio Grande do Norte, né, ocupando a região e tangidos também pela seca. A primeira seca oficial é em 1605, né, e depois aconteceram dezenas de outras secas. E em busca de uma situação climática e econômica melhor, esses produtores avançaram, conduzindo o seu gado Ceará adentro, né? Aqui você vai ver, entre outras coisas também, no século XVIII, as linhas de comunicação. Você vai ver aqui já a presença não da cidade, mas da vila de Fortaleza, né? Você vai ver aqui, ó, Quixeramobim, Aracati, né? Você vai ver aqui a presença de Granja, de Sobral, de Viçosa,
Crateus. Por que isso? O que é que aconteceu? Ao longo do século XVII, foram criados no Ceará os aldeamentos, entre eles, aldeamento da Palpina, aldeamento da Porangaba e aldeamento de Soure. Aqui vai virar Messejana, aqui vai virar um município e depois bairro de Parangaba, e aqui vai virar a cidade de Calcaia, tá? Esses aldeamentos eram aldeias artificiais criadas com o objetivo de catequizar os índios. Então, a relação entre esses colonos e esses índios, né, ou indígenas, ou povos originários, qualquer um dos três, no nosso caso, vai se aplicar, era sempre muito complicada, né? Porque à medida que o colono avançava sertão adentro, as propriedades indígenas, a cultura indígena, ela era massacrada. E como havia o estabelecimento dos capitães mor, né, que tinham como objetivo a defesa da costa, um desses capitães, Manuel Fonseca Jaime, aqui ó, no século XVIII, vai conceder, né, a um indígena e ao seu companheiro terras na Serra de Pacatuba e Serra de Maranguá, 3 léguas, aproximadamente aí 18 quilômetros. E o capitão Mor, Manuel Francês, é o mesmo Manuel Francês que vai criar a planta, a primeira planta da Vila de Fortaleza, né? Ele faz um acordo, ele faz uma meia-culpa ali com o cacique, o líder da Palpina, o antigo aldeamento, e também vai conceder a ele um trabalho, né? Ele vai ser peão e vai receber uma propriedade no sítio Pacatuba, ou seja, começa do interior para o litoral e depois avança no circuito inverso. Vou voltar aqui para vocês. Tranquilo até aqui? Tudo de boa? Que material, Amanda? O PowerPoint ou o e-book? Não, Amanda. Sim, o quê? Beleza. PowerPoint, sim, sim. Transforma em PDF e aí a coordenação compartilha com vocês. Tranquilo? Vamos embora. Tudo aqui, tudo na paz. Vamos acelerar que daqui a pouco tem umas 10 questõezinhas para resolver, né? E resolver questão é uma outra pegada. Vou explicar daqui a pouco por quê também, né? Aqui, ó, nosso processo de ocupação, né? Os povos originários, a formação, e aí, né? E aí nós vamos ter o seguinte, tá? O que é que aconteceu? O Ceará ocupado de dentro para fora e posteriormente ocupado de fora para dentro. Você está observando esse mapa aqui, né? Que nós vamos ter também a formação do processo ferroviário, né? Ao longo do século XIX, as ferrovias vão ganhar corpo. Originalmente, Pacatuba sempre esteve à sombra do município de Maranguape, né? Eles têm, inclusive, uma divisão geográfica que é a Serra de Aratânia, né? E ali na região de Pacatuba, em Aratânia, nascem rios importantes. Um deles é o Rio Cocó, outro é o Riacho Boaçu, né? E outro é o Rio Sapupara, que acaba descambando ali para Maranguape, certinho? Nesse processo, ao longo do século XVIII, 1790, Brando, eu não vou decorar essas datas nem por decreto. Essa é a parte boa, não precisa decorar as datas. É só lembrar do contexto. Século XVIII, século XIX, tá? E aí o que aconteceu? No século XVIII,
foi concedida pelo capitão-mor Luiz de Mota Feo, né? É estranho que feo em espanhol é feio. Ele vai conceder pedaços, pedaços da região de Aratânia. Olha aqui, ó. Água Verde, Paú, Gaíba, que hoje se chama Guaiúba, emancipado, Geraru e Taitinga, que hoje também é um município. Nesse contexto, do século XVIII, a vila de Arronches, anteriormente chamada de Parangaba, né? O padre, sempre a presença religiosa importantíssima na história cearense e brasileira, né? O padre José Pereira de Castro leva consigo índios, indígenas, os poucos que ainda resistiam, porque no século XIX, por decreto, Dom Pedro II afirma que no Ceará não há mais índios. Ele começa a exploração madeireira, começa a retirar madeira da Mata Atlântica que ainda resiste, as manchas de Mata Atlântica na região de Aratânia. Quando se fala em Mata Atlântica, no Nordeste e no Brasil, a Mata Atlântica em faixa contínua, ela vai do litoral do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, certinho? Só que a Mata Atlântica cearense, comumente, ela não está no litoral, ela está na zona serrana e interiorana. Então, a presença desses indígenas, a presença dos religiosos explorando madeira, fez com que a região ganhasse um impulso econômico. E aí, ao longo do século XVIII, virada do século XIX, o Ceará tangido e atingido pelas secas vai ser determinante para a ocupação da região. De que maneira? A partir do desenvolvimento das ferrovias, né? Ao longo do século XIX, o tráfico negreiro, a partir de 1850, começa a sofrer uma maior resistência, primeiro com a Inglaterra, depois com as colônias portuguesas, e aí a informação complicada, por isso é sempre a informação entrecruzada de bibliografia. Um livro, agora não preciso citar o nome, tá? Ele fala sobre que Pacatuba só foi ocupada, só passou a existir em 1879. Mas muita calma nesta hora, certinho? Por que é que eu estou falando disso? Por quê? A região já tinha sido ocupada e começou a ser ocupada no século XVIII, 1683. Em 1869, já no segundo reinado, já no governo de Dom Pedro II, que era um entusiasta da tecnologia, né? E o Brasil estava vendendo café aí para o mundo. Nesse período, o Ceará estava produzindo em larga escala algodão. Estava acontecendo, eu vou até sair daqui e falar isso para vocês, para a gente sintetizar a informação. Tá? Nesse período estava acontecendo a Guerra Civil Americana, né? A Guerra da Secessão Americana. E aí a produção de algodão americana cai, o Ceará está estrategicamente muito bem localizado, perto da África, perto da Europa, perto dos Estados Unidos. E aí nós passamos de 1846 até 1877, todo esse período com chuvas regulares. Pelo amor de Deus, não se fala em inverno, não chove no inverno no Ceará. Esse período chuvoso é a quadra chuvosa, nunca é inverno. Inverno nós estamos agora. Inverno começa no dia 21 de junho e vai até 21, 22 de setembro. Isso é inverno. Nosso inverno verdadeiro, o que tem é vento, muito, corrente de vento fortíssima. Tá? A chuva, muito pouco provável. Eu estou na Serra de Pacatuba e chove. Maior altitude, maior umidade, maior incidência de chuvas. Tranquilo? Então, durante o século XIX,
a expansão do algodão trouxe também a expansão do café. O Brasil já produzia café no século XIX, né? O café foi contrabandeado da África para o Pará, o Francisco de Palheta. Depois do Pará, vai para o Rio de Janeiro e acaba chegando, vai para São Paulo e acaba chegando também no Ceará. E aí, o café, vocês que são tomadores de café, né, eu também sou, vocês são ricos, tomam aquele café gourmet, café sem açúcar, esse negócio todo. Eu não, tomo café raiz. O café, ele é uma planta fresca. O que é uma planta fresca? A cultura de café no Ceará é sombreada. Ele precisa de uma certa sombra para poder produzir, é como o cacau, né? E aí, nada melhor do que a zona serrana. Quanto mais alto, mais úmido, e a condição do solo também permitiu que essa expansão cafeeira existisse. Tanto é que no brasão do município tem lá a presença dos pés de café. Tranquilo? Vamos embora, que está acabando, mas é as forças, né? Que a aula ainda tem demais. Durante o século XIX, essa expansão do café permitiu que, ao longo da ferrovia ou da estrada de ferro Baturité-Fortaleza, surgisse aí uma estação. E a primeira estação a surgir na região foi a estação de Monguba. Originalmente, né, o município ele vai surgir aqui, ó. Ele era distrito de Maranguape, 1869, e não 1879. Em 79, ele vai virar comarca e oficialmente ele é levado à condição de cidade, tá? O que é que aconteceu? Pacatuba foi distrito, foi vila e só depois é elevado à condição de cidade. E nessa situação aqui, de distrito, esteve vinculado ao município de Maranguape, ok? Nós temos aqui, entre outras coisas, o processo de ocupação de forma mais detalhada, certinho, ó. Nós temos aqui a citação dos capitães mor da época, 1683, a elevação da condição de povoado no século XIX, a instalação do primeiro núcleo de educação, 1853, né? É estranho porque aqui nós tivemos a criação de uma escola voltada para meninos e depois uma escola voltada para meninas. Era separado, né? A escola das primeiras letras. E só em 1855 é que, de fato, é aprovada uma planta, é batido um martelo que vai consolidar a formação da povoação e futuramente vila. Se você observar aqui, isso está lá no nosso e-book, né? Você vai ver que há uma distância, ó, entre o período de criação de escola para meninos e o período de criação de uma escola para as meninas. 5 anos aí de diferença, né? Em 1869, Pacatuba surge como vila. Nesse contexto, a igreja, que era uma capelinha, ela é elevada à condição de igreja matriz, ó, Nossa Senhora da Conceição. E o feriado de Nossa Senhora da Conceição em Fortaleza é comemorado no dia 15 de agosto, semana que vem, né? Mas a data magna de Nossa Senhora da Conceição, ou Nossa Senhora da Assunção, ou, em bom espanhol, Nuestra Senhora de Consolación, né? É 8 de dezembro, certinho? 8 de dezembro. E embora tenha sido elevada à condição de igreja matriz aí em 1869, a consolidação da freguesia, né, da existência clerical, da presença religiosa,
só vai acontecer em 1870, quando é escolhido e é empossado, por assim dizer, o primeiro vigário, que é Bernardino, vou colocar bem aqui do lado, Bernardino, né? Memória. Mas, se você quiser o nome todo, Bernardino de Oliveira Memória, o primeiro vigário oficial de Pacatuba, certinho? E aqui a expansão da atividade econômica, né? Você está vendo aí uma estação antiga de trem para a produção, para transporte de algodão e também de café, né? Isso acontece com a instalação da primeira estrada de ferro em Monguba, um distrito de Pacatuba, e no mesmo dia, na mesma época, é também instalada, a estrada de ferro de Pacatuba. Na sequência, Pacatuba, Monguba e Pacatuba, certinho? Então, na nossa questão, a primeira estrada de ferro instalada em Pacatuba, Monguba, certinho? E aí, só aqui, ó, e aí a minha preocupação lá no livro, né? O livro dizendo que Pacatuba só passa a existir aqui, quando ela é levada à condição de comarca. Não, tá? De jeito nenhum. Então, muito cuidado com as informações. Em 1879, é criada também a Estrada de Ferro de Guaiúba e depois a Estrada de Ferro em Água Verde. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado com essa informação. Se você pegar a informação, tem sites dizendo que Pacatuba foi a terceira cidade, né, a abolir a escravidão no Ceará. Tem outra informação dizendo que foi a segunda a abolir a escravidão no Ceará. De antemão, Pacatuba nem era cidade, tá? Aqui ainda era vila, ok? Ainda era vila. Opa, alguém mandou mensagem aí no chat. Eu volto aí para vocês. Cadê? Opa. Fala, levanta a mão. Não sei, é o desconhecido que levanta a mão. Bem, deve ter sido engano. Até aqui tudo na paz, podemos continuar. Deve ter levantado a mão por engano. Tranquilo? Então vamos embora, para a gente resolver as nossas questões também. Ó, o Ceará se chama Terra da Luz, né? Ceará Terra da Luz, por conta. Cadê? Aqui. Por conta da abolição prévia dos escravos, certinho? Na Vila do Acarape. Logo depois da Vila do Acarape, né? Outras, outras vilas se aboliram a escravidão. A Vila do Acarape começa em 1881. Pacatuba, em 1883, ainda era vila. Também realiza a abolição da escravatura, se tornando o terceiro município, na verdade, terceira vila a fazer tal feito. Por que vila? Porque por decreto, está aqui o número da lei, inclusive, ó, certo? Ela sai da condição, né, de vila e passa à condição de cidade. Cadê? Opa, tá aqui o chat, pronto. Não, não, nunca foram sinônimos, João. Deixa eu explicar. Funciona assim. Por decreto de Marquês de Pombal, ele obrigou todos os aldeamentos que eram comandados pelos jesuítas, se transformarem em vilas, certinho?
E em 1823, por decreto de Dom Pedro I, ele transformou várias dessas vilas em cidades. Tanto é que Fortaleza se torna vila em 1723 e só vai se tornar cidade em 1823. Então, muitas cidades, muitas vilas ficaram como vilas até o período da República. Foi o caso, por exemplo, de Pacatuba. Pacatuba vai se tornar, sair da condição de vila para cidade no ano da proclamação da República, 1889, né? O ano antes, 1888, tinha acontecido a abolição da escravatura no restante do Brasil. Então, vila e cidade são sinônimos, não. Primeiro, porque a vila não tem a mesma estrutura administrativa, não tem tamanho, não tem população e não tem uma estrutura política e hierárquica definida. Já a cidade, não. Tem obrigatoriamente ter um prefeito, Câmara de Vereadores, tem que ter uma comarca estabelecida e tem que ter uma condição socioeconômica que lhe permita ser configurada como cidade. Certinho? Esclareci aí, João? Não sei, não deu feedback. Então, pronto, vamos embora. Olha só a nossa questão. Cadê? Aqui, pronto. Abolição da escravatura, né? Aí você está vendo a figura de Dragão do Mar, né? Mas na verdade uma figura importantíssima foi José Napoleão, mas isso aí é uma outra história para outro dia. Aqui é que você vai ver, ó, antes da proclamação da República, ó, é o mesmo ano. A proclamação da República vai acontecer em 15 de novembro. Sai da condição de vila e vira cidade, né? E em 1890, um ano depois, nós vamos ter, ó, o Conselho de Intendência. O que é intendência? Ao longo do século XX, o termo intendência vai ser trocado para prefeitura. Então, não se pode falar aí em 1890 sobre prefeito de Pacatuba. Não. Era intendente. Certinho? Agora, nós vamos fazer aquela maratona básica, né, na resolução das nossas questões. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês, ver se não existe nenhuma dúvida. Não existindo nenhuma dúvida, a gente vai dar um sacode aqui nas nossas questões. Eu coloquei só 10 questõezinhas para a gente ter tempo hábil de resolver. Não, vai depender. Vai depender. Algumas cidades, por exemplo, Fortaleza. Fortaleza, a data de aniversário de Fortaleza é a condição de vila, mas isso não é uma obrigatoriedade. O ideal é que, por exemplo, Fortaleza fosse comemorado a partir de 1607, que foi o processo de ocupação. A banca, João, até pode cobrar essa questão de elevação à condição de vila, né? Mas o que ocorre? Às vezes a cidade, o distrito vira vila, depois volta à condição de distrito, depois volta à condição de vila e depois vira cidade. Aí vai depender do caso em questão. Mas considera-se aí, por exemplo, no caso de Pacatuba, a condição de vila. Certinho? Inclusive, a Consulpan gosta muito de pegar essa letra da lei, né? A lei municipal não sei do que, e coloca para dizer o que foi que aconteceu. Então, quantos anos a cidade tem de fato, a partir da elevação, né, a partir da condição de vila. Isso é comum, ela já fez algumas vezes esse tipo de coisa, né? E acaba pegando o concurseiro de forma desavisada, porque às vezes ele pega só a informação da situação de vila e lá no comando da questão mora uma pegadinha. Certinho? Vamos lá. Vamos aí às nossas questões. Eu tenho 10 questões para resolver com os senhores e com as senhoritas. Essa daqui não é essa daqui. Pronto. Vamos lá. Primeira questãozinha, com a questão de concurso 2009. Tem aí o termo adaptada, porque a nossa banca que realizou essa questão na época,
ela tinha uma questão A, B, C, D, E. E aí, como a nossa banca vai trabalhar no circuito A, B, C, D, né, eu achei por bem, para adaptar já a nossa questão, a nossa realidade, eu achei por bem já colocar o item A, B, C, D. Não tem segredo, certinho? Por mais que possa parecer difícil, quando a questão é A, B, C, D, a primeira coisa que você vai fazer é conseguir eliminar dois distratores. Você vai conseguir eliminar dois itens sem maiores dificuldades. Primeira coisa que você vai eliminar, tá? É o item A, escassez de pacas. Ora, se o município é Pacatuba, paca, né? O animal, e tiba. Então, não posso falar em escassez. Elimino o item A. Elimino também o reino de pacas, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E aí fica-se com dois itens: movimento de pacas e abundância. Vejam que ele não trouxe aqui a palavra ajuntamento, certinho? Eu posso ter a substituição de ajuntamento por abundância. Então, primeira questão, item D de dado da prova de Pacatuba de 2009. Olha a segunda questão, né? Se a questão não tem referência, ela é uma questão autoral. Tá? Ao longo do nosso curso, nós vamos ter aí algumas questões autorais, considerando que o assunto se repete, mas a questão não. E essa questão, a questão número 2, ela vai ainda pincelar uma outra temática, que é a lei orgânica do município. A lei orgânica do município, ela estabelece as armas municipais. Vou até voltar aí para vocês. Quais são as armas municipais? O hino, a bandeira e o brasão. Nem todos os municípios do Ceará têm as três armas compostas: hino, bandeira e brasão. O próprio município de Russas, né, gigantesco município de Russas, ele só regulamentou a cifra do hino em 2017. Até 2017 existia o hino, mas não existia a cifra, né? As notas, os acordes, isso não estava regulamentado. Então, é comum que a banca cobre aí o nome dos autores, cobre o ano, cobre a simbologia, cobre o brasão, porque é da onde eles vão tirar substrato, subsídio para compor as mesmas questões. Certinho? Vamos aí para a nossa segunda questão, lembrando que nós temos 10 questões, tá? Primeira já foi, T de doido, moleza, aquela questão para você não zerar. Segunda questão, são elementos que compõem as armas municipais: a bandeira, o hino e o brasão do município. Tranquilo, comando a questão relativamente simples. Mas aí nós temos uma coisa que é comum também à banca Consupan, né? Nós tivemos um processo de doutrinação, de lavagem cerebral, desde o jardim da infância, para procurar a questão correta. E aí, não raramente, a banca traz falsa, traz o termo incorreta, traz o termo exceção, e aí, quando isso acontece, dificulta só um pouquinho a nossa vida, porque aqui você tem que provar quais são as questões corretas. Você tem que conhecer com uma profundidade um pouquinho maior para poder resolver a questão. Então, vamos lá. Entre os elementos que compõem o brasão, uma das armas municipais, o brasão municipal de Pacatuba, destaca-se. Aí vem bem aqui, ó, a exceção de. Tem o lírio, uma referência a Nossa Senhora da Conceição e a Maria, né?
tem os ramos de café à direita e à esquerda do escudo português, tem a serra, e sobre a serra ainda vão aparecer as pacas. Então, o que é que não tem no brasão? A data da criação do município. Não tem. Tem o nome do município de Pacatuba, mas a data de criação, não. Como eu estou buscando a exceção, nosso item é o item A de aprovação. Essa questão aqui não é muito boa, né? Até porque eu não coloquei aí no nosso PowerPoint, mas está no nosso e-book, né? É uma questão para derrubar o candidato. Na prova de Horizonte, em que a banca também foi a Consulpan, salvo engano, não sei se foi a prova de nível médio ou superior também, eu lembro bem que foi do médio. Ele colocou um trecho do hino do município de Horizonte, né? E pedia lá para o indivíduo completar ou relacionar, né? E aí vem a terceira questão, né? O trecho do hino está lá no nosso e-book. Os criadores da letra e melodia do hino de Pacatuba correspondem respectivamente, né? Não que vocês mereçam, mas de cara não teve participação de ordem religiosa nenhuma em Pacatuba no processo de criação do hino e da letra. Se não teve participação religiosa nenhuma, eu elimino, até porque Padre Biapina foi um dos professores de Padre Cícero, né? Elimino o item A. Elimino na sequência o item D, ó, pela mesma referência. Quando a questão se apresentar assim e eu tiver na dúvida, eu estabeleço uma linha de corte. Ah, eu sei não. Nenhum religioso participou do processo de criação do hino de Pacatuba. Então, onde tiver religioso, eu elimino. Nesse caso, você parou aqui na questão. E aí, se você não lembrar, sobra o teorema de Chutágoras. Eu nunca recomendo ninguém chutar, porque perder uma questão nessa altura do campeonato, com a concorrência que nós temos, é sempre muito perigoso, tá? Então, você vem para cá, não foi dois homens, foram duas mulheres, Cira Montezuma e Isira Silvino. Questão de nível difícil. Você tinha que lembrar lá da letra e do processo de criação do hino de Pacatuba. Olha a questão número 4. Um advérbio para atrapalhar valendo a nossa vida. Tá? O município de Pacatuba foi oficialmente instalado. Né? Pronto. É uma questão para você não zerar. Só erra se você realmente quiser. Né? Não tem como você errar um negócio desse. Por quê? Pacatuba é um município antigo. E aí, o que é que acontece? Se ele é antigo, ele não é do século XX. Ó, século XX, século XX, século XX. O que é que sobra? Só e somente só. 17 de agosto de 1889. Certinho? Aquela questãozinha para você não perder o ritmo, para você se animar, né? É possível. Olha a questão número 5. A ocupação e posterior criação do município de Pacatuba teve início ao período da história brasileira definido como quando é que o processo de ocupação de Pacatuba de fato aconteceu. É uma questão ruim, não é uma questão muito boa, não. Opa, mandaram aqui um chat, deixa eu ver qual é. Cadê? Pá, 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 pá. Terceira questão é a questão que fala sobre o processo de criação do município de Pacatuba. Item D de dado, 17 de agosto de 1800. É a terceira? Deixa eu ver qual é a terceira, que eu não lembro, não.
A terceira não é a questão sobre. Não, essa é a quarta. A terceira é B de bola. Cira Montezuma. É isso? Sobre o hino. Cira Montezuma. B de Brando. B de bola. Tranquilo? Essa questão sobre o período histórico geralmente pega o candidato com as calças na mão. Tá? Por quê? Porque você lembra do processo da criação das ferrovias, você lembra do processo da produção de algodão, mas a questão não fala disso. Tá? Então é fundamental que você leia com atenção o comando, o que é que a questão de fato quer, né? Eu sei que nessa altura do campeonato, todo mundo já traçou, pelo menos começou a traçar uma estratégia para a prova. Quem vai ter específica, comece com a sua específica. Terceira questão aí, ó, B de bola. Quarta questão, D de dado. Nós estamos na quinta questão. Eu estou falando, teve início, certinho? Então vamos lá. De 1500 a 1530, no Brasil, foi chamado de período pré-colonial. De 1530 a 1808, né, o período colonial. De 1808 a 1830, aproximadamente, período regencial. De 1830 até 1889, né, nós vamos ter o segundo reinado. Ora, o processo de ocupação de Pacatuba começou em 1683. Não pode ser período regencial, não pode ser segundo reinado, não pode ser República da Espada. República da Espada, ela vai acontecer a partir de 1889, com o golpe da República. Então, questão número 5, foi dentro do período colonial, 1683, que começa o núcleo de ocupação ali de Pacatuba. Tá? Questão número 6. Pacatuba, durante o período de sua história, esteve sob a influência econômica e jurídica de outro município circunvizinho, que está corretamente relacionado no item. Também é uma questão de nível fácil, uma questão para não atrapalhar a sua vida, né? Você vai primeiro eliminar o item A. Por que vai eliminar o item A? Eu estou falando de município circunvizinho. O município tem que estar ao lado, tem que estar colado, tem que fazer limites com o município de Pacatuba. E Aquiraz está no litoral, né? Na porção leste de Fortaleza. Não tem como Aquiraz fazer limites com Pacatuba. Né? Elimina aí esse item. Vem para cá, Pacajus, a 50 quilômetros de Fortaleza, também não faz limites com Pacatuba. Nós ficamos agora com duas alternativas. Sempre vai acontecer isso. Você vai se deparar com dois distratores. Elimina duas questões, vai ficar na berlinda com duas questões. Tá? Embora Pacatuba faça limite com Fortaleza, um limite mínimo, mas faz, mas não estava sobre a jurisprudência, não estava sobre a influência de Fortaleza, e sim da de Maranguape. Questão 6, item B de bola. Questão número 7. Número 7, nós temos aí uma armadilhazinha básica. Questão número 7 está perguntando, né, o comando da questão fala dos anos de existência, tá? Muita calma nesta hora. Por que muita calma nesta hora?
Olha o que é que ela diz. Oficialmente, o município, em 2024, completará de existência. Até aí tá ok. Considerando a sua condição de vila. Condição de vila. Desde a condição de vila até os dias atuais. Tá? Se tivesse aí, desde o período de cidade, aí mudaria tudo. Claro, se eu estou falando de Pacatuba e ela estava na condição de vila no século XIX, eu elimino sem trabalho os dois itens. Tanto o item B quanto o item D serão devidamente eliminados. B e D devidamente eliminados. Certinho? Ficando aí duas alternativas. O item C, 137 anos, né? E o item A, 155 anos. Se elimina aqui o item C de casa, porque eu estou considerando desde a condição de vila e não desde a condição de cidade. Isso muda tudo. Olha a questão número 8, né? 0800, certinho. Vamos lá. São elementos que compõem o brasão de Pacatuba. Parece com a questão anterior que nós resolvemos, só que a questão anterior, ela fala de o que não está presente no brasão, certinho? Então vamos lá, eliminando. Agricultor vai estar presente no brasão, sim, mas é no brasão de Acopiara, certinho? Estrelas, vários, né? Estrela está presente no brasão de Pacatuba? Não, não está. Está presente na bandeira. Ó, estrelas, no plural, e não estrela. Você descarta o item A de aprovação. Aí nós ficamos com dois. Sol. Né? Sol está lá presente no brasão de Jijoca de Jericoacoara, por exemplo. E aí só nos sobra a serra, né? Tem a serra lá e as pacas caminhando sobre a serra. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês, ver se existe alguma dúvida. Senão, nós avançamos. Tranquilo até aqui? Marisa, sim, no finalzinho eu vou deixar o gabarito para todo mundo printar. Certinho? Vou só dar uma acelerada para resolver as duas questões e aí deixo para você dar uma olhadinha no gabarito final. Ok? Vamos lá, rapidinho. Está chegando aí no nosso finalmente. Professor, quando Oi, fala. você fala em serra, que eu entrei há pouco tempo, a serra que dá. Qual é a serra que você fala? É que essa de Maranguape? Não, Serra de Aratânia. Maranguape é outra história. Ah, tá A, a certo. Serra, a Serra de Aratânia, ela separa, inclusive, a Pacatuba de Maranguape e divide com os dois municípios um vale, né? E é na Serra de Aratânia que vai nascer rios importantes. O Rio Sapopara, o Rio Cocó, que abastece a região metropolitana de Fortaleza, né? E o Riacho Boaçu, onde lá na Serra de Pacatuba, na Serra de Aratânia, tem um lago, né? Que é o Lago Boaçu. Tem até uma trilha muito interessante. Eu já fiz essa trilha, mas hoje eu não tenho Obrigada. mais idade para subir aquilo, não. Vamos lá. Nona questão, 0800. O processo de ocupação dos diversos povos, perdão, dos diversos municípios ao longo da história associada ao processo de expropriação, de tomada, né, e morte etnocídio, morte cultural dos povos originários que ocupavam os diversos rincões de nossa terra. Correspondem aos povos originários que ocupavam a região onde se estabeleceu
o município de Pacatuba. Quem eram os povos que habitavam a região? Primeiro, você vai eliminar o item A. Tremembés eram os senhores do litoral, né? Granja, de Joca de Jericoacoara, né? E Capuí, tudo domínio dos Tremembés. Então, você elimina. Elimina também os Pacatubas. Em nenhum momento a historiografia fala sobre os índios Pacatubas. Então, você vem para cá e elimina o item B. Tapuias. Tapuias eram qualquer índios que habitavam o interior. Tá? Tapuia não era uma tribo específica. Venham para cá, elimino nossa questão D de dado. E a nossa última questão, né, falando sobre o processo da construção das ferrovias. E aí pergunta qual foi a primeira ferrovia instalada no município. A primeira ferrovia foi Conguba, antes da própria ferrovia de Pacatuba. E aqui no finalzinho, tá, minhas redes sociais, meu e-mail e o gabarito para você printar. A hora do print é agora. Beleza? Já printaram? Vou sair daqui só para me despedir. Prontinho. Fala, Paulo. Paulo levantou a mão. Nada. Foi por engano. Beleza. Caríssimos, muitíssimos boa noite. O expediente de vocês está acabando, o meu ainda não acaba, estou indo para o quarto expediente, tá? Quem não teve acesso ao material, teve problema de fala, fala, Paulo, tem que falar. Levantou a mão, fala. Fala que eu discuto. Menino, isso aí é o Paulo vendo novela, apertando o controle remoto por engano. Só pode. Beleza. Qualquer coisa, fala aí com a coordenação, Paulo. E aí esse material vai ser transformado em PDF e enviado para vocês também. João, lá nos grupos, a coordenação colocou um e-book. Beleza? E aí, qualquer coisa, interesse, se matricular, fala com a coordenação, está lá com o nosso WhatsApp. Eu vou ficando por aqui, fazer o meu miojo, que eu sou pobre raiz. Nos encontramos assim que a turma se formar. A todos vocês, sucesso. Sorte é para os fracos. Abraço!